versículo aqui, vamos começar a ler juntos aqui. Versículo 22, ele está tratando, no contexto anterior, do 14 até o 21, vai falar sobre a idolatria e culto a demônios. É interessante que Paulo estava dizendo isso aqui para uma igreja. A carta do apóstolo Paulo não foi escrita para o mundo, ela foi escrita para a igreja. E aqui Paulo vai dizer para uma igreja o que Deus quer e o que Deus não quer. E quando chega aqui no versículo 23, Paulo vai dizer assim, 22, desculpa, 22, vai dizer: ou irritaremos ao Senhor. Quando Paulo coloca esse texto aqui, amado, imagina Deus irritado. Você consegue imaginar Deus irritado? Eleva assim a tua esposa a irritada. Eleva. A tua esposa irritada já é problemática? A irmã está quietinha, né? Agora imagina também, você, irmã, imagina o teu marido irritado. E o marido às vezes demora a se irritar, né? As irmãs se irritam mais rápido. É ou não é? Então imagina que Paulo, estou fazendo um comparativo. Se você já fica preocupado, você que é mulher, você que é homem, que um irrita o outro, imagina, eleva isso ao infinito, imagina a gente irritando a Deus. Paulo vai fazer uma pergunta, e é uma pergunta tão direta, parece uma pergunta assim que sai do nada, mas dizendo assim: ou irritaremos ao Senhor? Imagine Deus. É que Deus, amado, Ele está reservando a sua ira para o dia certo. Enquanto isso, fala para o teu irmão: não irrita a Deus, não. Mas só como é que eu irrito a Deus? Irmão, a gente tem diversas formas de irritar a Deus. Quantas não foram as vezes que você viu na Bíblia que Deus falou assim: eu vou acabar com tudo, eu vou matar isso daí, eu vou fazer. E quantas vezes não foi? Quantas pessoas irritaram a Deus e ficaram lá no meio do deserto? Irmão, nós estamos tratando com um Deus de amor, mas também com um Deus de justiça. E esse Deus de justiça, Ele exige que nós cumpramos aquilo que Ele determinou para a nossa vida. E Paulo vai dizer assim: vocês querem, quem quer irritar Deus aqui? Alguém quer irritar Deus? Então fala para você, irmão, toma cuidado. Toma cuidado, porque a qualquer momento a gente pode causar. Você conhece alguém que se irrita à toa? Quem conhece alguém que se irrita à toa? Conhece? A gente conhece? A irmã se irrita à toa? A gente tem que agradecer a Deus, porque Deus não se irrita à toa, não, mas a gente se irrita à toa. Por qualquer coisa a gente já está irritado, já está chateado. Tem irmão que fica tão irritado que a veia dele vai explodir aqui no pescoço. Começa o lábio a ficar vermelho, roxo, né, pastor? Começa o lábio a ficar roxo. Eu também irritado, eu fico meio irreconhecível. Irmão, uma pessoa quando é muito quietinha, quando ela fica irritada, sai de perto. Porque ela explode mesmo. Eu estou fazendo esse comparativo para você entender o que é irritar a Deus. Paulo vai dizer assim: ou irritaremos a Deus. Aí Paulo vai fazer um outro questionamento na parte B do versículo. Paulo vai perguntar assim: somos nós mais fortes do que ele? Você lembra que a pastora falou que nós somos o quê? O quê? Nós somos o quê? Fala bem forte agora: eu sou fraco. Nós somos fracos. Você sabia que Deus chamou as coisas frágeis, fracas e loucas desse mundo? Nós somos isso, está escrito aqui na carta do apóstolo Paulo em Corinto. Ele está dizendo: quem é que Deus chamou? Ele chamou as fracas e as loucas para ele. É essas pessoas que Deus chamou. Então quando dizer: irmão fraquinho, irmão, quanto você é fraco, aí é que você é forte. Jesus vai dizer assim: diga ao fraco, forte sou. Quem é o forte? Jesus. Jesus, Ele que é o forte. E Deus, Ele diz assim: olha, o meu poder, diga, o poder de Deus, mais forte, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Olha como é que Deus é totalmente diferente. A gente pensa que era uma forte, não, eu estou forte, eu orei, e agora eu estou. Irmãos, é fraco. Orar é algo que nós temos que fazer sempre.
Buscar a palavra nós temos que fazer sempre. E quando a vez que você tiver, irmã, quando a irmã Marta disse que estava fraquinha lá, sozinha, às vezes a gente fica sozinho, fica ou não fica? Às vezes é só você, às vezes Deus faz marca um particular contigo, irmão Sebastião. Aí ninguém te ouve, naquela hora ninguém liga, ninguém ouve, ninguém sabe nada. É o particular. Amado, quando Deus chama a gente no particular, não tem coisa melhor. Até quem não chora derrama lágrima. Até que aquela pessoa se sisuda, não, eu não choro. Aí Deus faz, você chora, quebranta lá diante de Deus. É o particular de Deus. Os fracos. É melhor a gente estar fraco. É melhor estar fraco diante de Deus. E quando você está fraco, aí que Deus fala assim, agora chega o forte. Eu gosto do pastor Júlio Trovão, ele diz que o grandão de Israel, o grandão chega e faz a diferença na tua vida. Somos nós mais fortes do que ele. E agora eu quero começar a pregar, eu não vou demorar. Prometo a você. Por favor, 23. Agora Paulo vai falar aqui do evangelho que ele identificou. Um evangelho que não deveria ser aplicado e que está sendo aplicado de forma totalmente avassaladora nos últimos dias na igreja de Jesus. Qual evangelho? Tem o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus, aquele que nós temos que seguir, e tem um evangelho chamado evangelho da conveniência. Evangelho da conveniência, ou seja, o que é uma coisa conveniente? É uma coisa que é boa para mim, é uma coisa que é boa só para mim, é uma coisa que só faz bem para mim, é uma coisa que agrada a mim e agrada o meu coração. E o que nós vemos nesses últimos dias é exatamente o evangelho da conveniência. Não é o evangelho, irmão. Quando você está no evangelho, ele nos chama para o confronto. É o confronto, é o evangelho da cruz, é o evangelho de abandonar as coisas do mundo, é o evangelho de você não concordar com as coisas erradas dentro da tua casa, é o evangelho que você precisa dizer assim, não, a palavra de Deus diz ao contrário. Então, não é o evangelho que eu quero, é o evangelho que Jesus deixou para a sua igreja. E Paulo vai dizer exatamente assim, olha, todas as coisas me são lícitas. E hoje, meus amados, hoje as pessoas se agarram na primeira parte do versículo. Se agarram na primeira parte do versículo, todas as coisas são lícitas. Paulo está dizendo todas as coisas, nós temos liberdade em Jesus. Mas Paulo também deixou assim, olha, o Senhor, Ele nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. Ele nos chamou para viver um evangelho da pureza, o evangelho da salvação, não o evangelho da perdição. Paulo vai dizer assim, todas as coisas. E eu tenho visto, amado, como que as pessoas estão levando o evangelho de todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer todas as coisas. Querido, olha, a gente tem visto tanta coisa, a gente tem vivenciado tantas coisas, tem passado tantas coisas na internet, e você fica se perguntando, Senhor, não vai chegar ninguém nessa igreja, não vai chegar, porque a gente está pregando o evangelho da verdade, a gente não quer fazer algumas coisas que estão fazendo aí fora. Irmãos, aprenda uma coisa, quem convence é um convencimento, quem convence do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Não são as coisas que nós vamos fazer dentro da igreja, não vão ser distribuídos que nós vamos fazer dentro da igreja, não são as coisas que nós vamos inventar dentro da igreja. A igreja não pode ser um entretenimento, a igreja tem que ser o lugar onde você vem para adorar a Deus. Ainda que nós venhamos ficar com poucas pessoas, mas nós temos que viver o evangelho do Senhor Jesus que Ele pregou. Quando a gente começa com muito entretenimento, a gente perde o foco. Até os louvores perdem o foco. O evangelho das coisas que são convenientes é o evangelho que tira Jesus do centro. Tira Jesus do centro da igreja. Até nos louvores. Os louvores eu estou sofrendo, e eu isso e aquilo. Não, irmão, nós viemos aqui para adorar a Deus. O foco é esse nome aqui. Diga esse nome, qual é o foco? Jesus.
Jesus. Amém. E quando a gente vê o evangelho da conveniência, a gente quer agradar. Irmão, no início eu errei muito por querer agradar. A gente quer agradar a pessoa, para a pessoa permanecer, para ela ficar na igreja. O importante não é ela ficar na igreja, o importante é ela fazer a vontade de Deus. Porque há muitos que estão na igreja, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Então qual é a vantagem? Nós temos que fazer a vontade do Pai. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse que ele sabia. Sabe o que ele disse? Quando ele totalmente Deus, 100% Deus, mas quando ele vem na sua missão é 100% homem. Ele diz assim: não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. O meu Pai está no céu. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava Cristo e a gente imita Paulo para poder, olha, só um tantinho assim, como o nosso mestre. E eu tenho visto, amado, você fica estarrecido quando você vê algumas coisas no nosso meio. Eu estou pregando aqui não é para criticar a igreja X ou Y, eu estou pregando aqui para você, para não fazer as mesmas coisas. Ou até para você me cobrar: pastor, vamos fazer isso, vamos fazer alguma coisa, não só pregar a palavra. O culto, eu já falei aqui, repito de novo, o culto é simples. O culto é oração, o culto é louvor, o culto é palavra, o culto é oração final, e se tiver ceia, a ceia e a bênção apostólica, isso é o culto do Senhor. O Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. E na casa de oração nós viemos, oramos, clamamos, falamos com Ele, Ele responde através da sua palavra. Mas hoje está parecendo mais um culto de ensino, mas que seja um culto de ensino. Se você sair daqui entendendo por que não faço muitas coisas, já valeu a pena. Esses dias eu encontrei, falei que estava falando com uma pessoa, o Lembro está gravando, né? E ela gosta de usar, vamos dizer assim, ela gosta de usar a chupeta do diabo, só que numa coisa mais forte. Não sei se você me entende. E ele é da igreja, irmão. E ele é de Jesus. Ele entendeu que ele tinha que fumar aquilo. Aí ele foi na Bíblia e encontrou um versículo, tipo esse aqui, um versículo solto. Ele pega uma parte solta, todas as coisas me são lícitas. Ah, se todas as coisas me são lícitas, então eu posso usar esse negócio aqui, eu posso continuar pregando o evangelho, posso comer. Irmãos, aonde vai parar essa igreja liberal? Aonde vai parar essa igreja que pode tudo? Aonde vai parar essa igreja sem limites? Aonde vai parar? Mas Deus tem separado um povo que não vai se render a essas coisas. Não vai se render a essas coisas. Certa feita eu falava com uma certa pessoa também, e ela dizia assim: não, pastor, eu bebo. Você não bebe não? Bebo água. Faz mal também, mas eu bebo refrigerante. Eu bebo suco. Não, você não toma um negocinho não? Nem negoção. Então, não, irmão, o que eu tinha que beber, eu já bebi. Agora a minha vida é com Jesus. Eu não preciso disso, você não precisa disso. Eu gosto, sempre quando eu saio. Eu fico me perguntando, o que fazer com aquele. Eu nem passei para a parte B do versículo, eu não vou escrever muito não, quero trazer alguns exemplos. Todas as coisas me são lícitas. Antes de começar o culto, eu vou parar naquele barzinho já que não é. Eu vou mandar descer 2 cervejas, eu não sei nem se eu chego aqui. Eu vou tomar, tá certo isso? Você quer ser apacentado por um pastor que bebe cerveja? Bebe uísque? Ah, pastor, a Bíblia não diz que é pecado, mas ela diz que é o seguinte: ela diz que todas as coisas são lícitas. Irmão, você tem que ler todo o versículo. Você tem que ler toda a palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Mas o evangelho da conveniência, ele diz que pode. Jesus me deu liberdade, eu posso fazer tudo. Não pode não. O corpo
para você que esse corpo é teu. Amado, é uma coisa nossa quando nós produzimos. Você produziu esse corpo? Não. Sabe quem deu o corpo para você? Jesus. Sabe quem pôs fôlego de vida para nele? Jesus. Sabe para onde esse corpo vai voltar? O pó. Sabe quem vai ressuscitar esse corpo e vai colocar ele num corpo transformado? Jesus. Não há a mínima possibilidade de nós sermos dono de nada. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Mas não é uma estadia, não. É templo de morada. O Espírito Santo tem que fazer morada dentro de nós. Glória a Deus. O Espírito Santo vai, não, sai um pouquinho que eu vou. Eu vi uma pessoa falar isso, irmão. Que na hora que ele vai fazer a coisa errada, ele fala para o Espírito Santo: olha como é que essas pessoas são, sabe? Eu não sei, eu tenho medo de falar essas coisas. Quando eu vou fazer as coisas erradas, eu falo para o Espírito Santo, aí o Espírito Santo sai, aí eu vou, faço minhas coisas erradas, depois eu volto e falo para ele: é o Espírito Santo. Meu irmão, essa pessoa, ela já sabe que ela está condenada ao inferno. Como assim? Sai para fazer as coisas erradas, depois volta. O Espírito Santo não vai ficar fazendo isso, não. Ou ele habita ou não habita. Ou a tua casa, ou o teu corpo é templo dele ou não é. Não existe isso, irmão. Há pessoas que receberam Jesus só de boca, de coração. Jesus nunca entrou naquela vida, nunca entrou ali. E é por isso que eles acham que o Espírito Santo está ali. Nunca esteve. Nunca esteve. Nunca esteve. Mas por que o Senhor fala tudo isso? É porque nós falamos que é pregar o Evangelho. Essas cartas do apóstolo Paulo em Corinto. Irmão, eu não consigo sair da primeira parte do versículo. Para você ver como é a profundidade disso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me. Hoje mesmo eu falava com alguns pastores. E ele dizia: pastor, como a promiscuidade está tomando conta das igrejas. Como a promiscuidade está tomando conta das igrejas. E às vezes os pastores têm medo de falar. Por quê? Porque ele fica com medo de perder o membro. Mas é melhor ele perder o membro ouvir o que tem que ouvir, do que ele perder o membro vai para o inferno. E ele dizia: pastor, o adultério está tomando conta. Ele falava em algumas igrejas, nos casos, eu falei: meu Deus, será que já estamos vivendo? Será que está igual Sodoma e Gomorra? Ele falou assim: pastor, está pior, porque Sodoma e Gomorra, ele não tinha nem recebido a palavra. Nós vamos ser cobrados muito mais. Muito mais seremos cobrados. Jesus, quando fala naquela cidade, ele fala: ai de ti, Corazim. Porque se o que foi dito aqui, que vocês viram, aquilo foram feitos lá em Sodoma e Gomorra, teria mais misericórdia. Agora eu quero te dizer que haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para toda essa geração. Uma vez disseram para mim assim: olha, cuidado quando você lê o Evangelho. Eu falei: por quê? Porque cada vez que você lê, você fica mais compromissado com a palavra. E você não pode dizer para Deus: isso eu não sabia. Isso eu não sabia. E Deus fala essa palavra, irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E que nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que cuidar dos nossos. Eu tenho que cuidar da igreja de Jesus. Eu tenho que cuidar e eu tenho que pregar. Para mim era muito mais fácil pregar aqui uma palavra que ia alegar você ia sair daqui como Deus falou comigo. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. O compromisso com Deus é alertar o povo para os últimos dias. É alertar o povo para como estão muitos lugares por aí. Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar dizendo que sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. E casamento sem sexo é pecado. Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar dizendo. Para que depois ninguém
muito jovem nessa baixada. Eu perguntei, você acompanha todo mundo? O problema da igreja pequena, sabe o que é, gente? É que a gente vai de olho em todo mundo. O problema da igreja pequena é que a gente está de olho. Fala para o irmão, estou de olho. A gente consegue. Mas o desejo de ter uma igreja enorme, eu falei, Senhor, manda só o que eu posso cuidar. Manda só o que eu posso cuidar. Eu não quero viver do Evangelho. Eu fiz um pedido a Deus que eu precisasse viver do Evangelho para eu poder cuidar. E cuidar também, irmão, depende de quem quer ser cuidado. Porque nem todo mundo quer ser cuidado, não. Cuidar, irmãos. Você que é pai, você que é mãe, cuidar de vez em quando dá um beliscão. Cuidar de vez em quando é chamar a atenção. Cuidar de vez em quando é tirar alguma coisa. Como minha mãe fazia comigo. Tirava alguma coisa. Batia de vez em quando. Isso é cuidar. Cuidar nem sempre é concordar com tudo. Cuidar nem sempre é você fazer tudo que a outra, que os irmãos querem. Eu nunca vou fazer tudo o que vocês querem. Até a Marta já apanhou. Hoje mesmo. Pode continuar, né? Eu também te amo. Viu? Te bate? Deus é assim com a gente. Deus bate na gente e a gente. Porque quem chama a atenção é porque nos ama. E assim tem que ser. Eu quero encerrar dizendo assim. Paulo vai falar sobre essas duas igrejas. A igreja da conveniência e a igreja do Evangelho da verdade. A igreja da conveniência tem um ministério que se diz de porta aberta. Para eles não dizerem que era porta larga, eles chamam de porta aberta. Venha como estás e continue. Aí na igreja pequena, venha como estás. Mas tem que mudar. Porque se a palavra, Paulo vai dizer sobre o lavar regenerador da palavra, a palavra tem que mudar. Se a palavra não está mudando, tem algo muito errado. Se o pastor tem medo de pregar, ele não fala o que tem que falar, se ele fica só dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, eu responderia assim para o pastor, pastor, eu já sou abençoado. Aleluia, Deus. Eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, locais, espirituais, celestiais. Eu já sou. Olha o que Deus, o que Jesus precisava fazer por mim, ele já fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Já foi feito, já está lá, já fez, ele já deixou o propósito dele. O propósito dele foi cumprido, a missão dele foi cumprida. E agora nós fazemos aquilo que ele dedicou determinado. E a igreja é isso, irmãos. A igreja não é fazer a vontade nossa. A igreja é fazer a vontade do Pai. A vontade dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo vai encerrar esse versículo dizendo assim, eu nem consegui falar sobre tudo que eu queria falar. Todas as coisas me são lícitas. Paulo vai falar duas vezes. Mas nem todas edificam. Irmão, beber vai te edificar? Fumar vai te edificar? Não. O evangelho está tão solto, tão assim, que as pessoas dizem assim, pastor, eu posso ir para balada, ver as coisas do mundo. Eu conheço pessoas, irmãos, que de sábado para domingo estão lá no Rio Santo. Sexta para sábado, só Deus sabe. Domingo estão lá. Oh meu Deus! Hipócritas. Evangelho é renúncia. Evangelho, aí sabe por que eles fazem isso? Para aquele que não está fazendo se sentir mal, se achar assim, você é pouco. Você é pouco. Eu fui lá, me diverti, não aconteceu nada, e não vai acontecer nada, porque Deus só corrige os seus filhos. Moadão, pode ter certeza, se eu entrar numa
15 guardas lá na frente me esperando. Não, pastor Edson? Se a gente entrar numa rua, eu vou fazer uma contramão, você aqui bem pequenininha, essa rua só tem 15 metros. Do outro lado tem um guarda lá. Não é isso? Aleluia. Diz aí, fala Deus. Aí o ímpio passa ali uma vida inteira, não acontece nada com ele. Não acontece nada. O ímpio fica vendo coisa errada do lado do seu lado, não acontece nada. Nada. Por quê? Porque ele tem compromisso com Deus. Nós não, nós temos compromisso com a palavra. E é por isso que o Evangelho da conveniência vai dizer que, irmão, cada vez que a gente faz alguma coisa, até no trânsito, o Espírito Santo ministra no meu coração, é ruim. É ruim quando você reconhece que está errado. Quando Deus fala contigo, olha, estava errado, hein? Acontece com vocês? Quando você faz, o Espírito Santo ministra no teu coração, na tua mente, ele vem no teu intelecto, vem na tua alma, vem na tua consciência, e você não consegue. É como você vai fazer de novo aquela contramão. Parece que Deus bota o anjo e diz assim: vai de novo. Você dá aquela volta todinha. Deus, você sabe que Deus está te protegendo. Glória a Deus. Está te protegendo. Não todas as coisas, mas nem tudo edifica. Tem programa de TV que não edifica. Tem conversas que não edificam. As irmãs que fazem muito cabelo em salão, tome cuidado com as conversas que tem lá. Tem conversa que não edifica. Você fica com uma pessoa ali, olha, procura uma irmãzinha crente, vai fazer a tua unha, o teu cabelo. Procura uma irmãzinha crente, crente de verdade, tá? Sabe por quê? Você vai ficar aquele tempo todo com aquela pessoa ali. Eu não sei quanto tempo demora a fazer, mas eu acho que demora, né? Demora. Uma mão, um pé faz o quê? Uma hora? É, uma hora. Eu estou pregando aqui há 15 minutos, não está me aguentando mais. Você senta de frente com uma pessoa, você fala, e às vezes ela deixa você falar. Depois ela fala para todo mundo tudo que você falou. Quando vai fazer o cabelo é pior ainda. Demora mais ainda. Então, amigos, nem tudo edifica, nem todas as conversas edificam. Nem todos os lugares que nós vamos vão edificar a nossa vida. Ah, pastor, então eu não vou fazer nada, não vou no shopping? Vai. Vai com a tua família. Edifica. Quer fazer alguma coisa? Vai com a tua família. Mano, tudo que nós fazemos é com a família. É com a família. Se eu for fazer alguma coisa sozinho, eu não gosto nem de almoçar sozinho. Às vezes eu ligo para o pastor Alex e pô, pastor, eu trouxe marmita. Pô, senhor, não deixa de trazer marmita, não. Eu gosto de almoçar sozinho. Aí eu fico sem almoçar. Porque eu gosto de conversar com quem edifica. Eu gosto de conversar com quem vai trazer alguma coisa boa para a minha vida. Eu não gosto de conversar com quem vai ficar só fofoca, esse negócio, essas coisas ou outras. Irmão, não quero saber de nada no mundo. Eu não sei qual foi a última vez que eu vi televisão nessas redes abertas. Eu não sei. Porque eu quero que edifique a minha vida. Rede Globo não edifica a minha vida. Rede Globo só me põe para baixo. Rede social depende do que você for ver, só me põe para baixo. Claro que você não pode ficar alienado de tudo, você tem que saber das coisas. Paulo vai dizer assim, olha, tem o 24, eu termino nele? Não, Paulo, tu vai voltar. Se eu entrar nesse aí, eu vou acabar 9h40, 9h50, por aí. Eu já tenho que terminar. Eu quero terminar só dizendo assim. Nem todas as coisas edificam. Quando você for fazer alguma coisa, for em algum lugar, você tem que perguntar a Deus, Deus, isso aqui vai edificar a minha vida? Isso aqui vai ser bom para a minha vida?
Aí você vai embaixo. Eu encerro dizendo assim: aprenda a receber o não de Deus. Verdade. O não de Deus é tão bom quanto o sim e o amém dele. Verdade. O não de Deus é importante. Quantas vezes, irmãos, eu falei, isso aqui é legal, eu vou. Quando chegava naquele lugar, o Espírito Santo ministrava, está fazendo o que aqui? Às vezes tem algumas coisas lá na OAB, que as pessoas vão lá, não edifica. Não, aí vai ser bom para a tua vida profissional, vai edificar a minha vida espiritual, porque trabalhar o que eu estou trabalhando, você vai edificar em quê? Não vai edificar. E mais que isso, seja um edificador na vida de alguém. Seja isso que Paulo fala assim. Amém. Quando alguém falar para você que não tem nada a ver, você pega esse versículo, que eu só consegui ficar nesses 2 versículos, e diga assim: olha, Paulo falou que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Foge do evangelho da conveniência. Foge do evangelho da facilidade. Hoje é tudo fácil. O evangelho da facilidade. Mas não é esse evangelho que Jesus apresentou. Jesus falou, e eu termino dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Assim seja, assim diz o Senhor.